Olá, meu amigo e minha amiga. Há algo que acontece no INSS que é bem perturbador, tá? O perito ele não pode cessar incapacidades quando estão nessas condições. Tanto a incapacidade temporária como a incapacidade permanente, não é bem assim esse poder todo que os peritos têm, não. E nós vamos trazer atualizações aqui. A atuação do perito do INSS é para avaliar a incapacidade laboral dos segurados que solicitam benefício. No entanto, existem limites legais e éticos que devem ser rigorosamente respeitados, especialmente quando se trata de cessação de benefício em determinadas condições. A jurisprudência e os princípios que regem a Previdência aí deixam claro que o perito não pode simplesmente encerrar benefício de incapacidade, seja temporário ou permanente, sem observar critérios objetivos e respaldo técnico compatível com a complexibilidade de cada caso. Não é receita de bolo, sai tudo igual. Cada caso é um caso. Em primeiro lugar, é importante destacar que a cessação do benefício de incapacidade ela deve ser baseada em elementos técnicos consistentes e atualizados. Isso significa que o perito ele não pode se apoiar apenas em impressões subjetivas e conclusões. Isso quer dizer que você não pode ter seu benefício cessado se o perito nem olhou na sua cara. A análise ela deve considerar exames clínicos, laudos complementares e, se necessário, até pareceres de especialista, principalmente em quadros complexos ou de difícil diagnóstico. É isso que acontece quando você passou na perícia aí, meu amigo e minha amiga. Foi assim que o perito te tratou? Relata aqui para nós se o perito te deu atenção, se ele olhou na sua cara, se ele te examinou, se ele perguntou para você como é que você estava se sentindo, o que estava acontecendo, se você teve uma melhora ou não. Isso não é um papel de um médico? Então, o perito lá do INSS diz que é médico, né? Conta aí para nós como é que é. Outro ponto fundamental é a consideração do histórico médico, tá, desse segurado. Muitos segurados passam por longos períodos de tratamento, reabilitação, múltiplas perícias. Encerrar abruptamente um benefício é uma análise contextualizada pode ser considerado uma violação de princípios da dignidade humana e do devido processo legal administrativo. Olha lá, lembra que eu falo dos danos morais, materiais? Nas situações em que há indícios de incapacidade permanente, o perito não pode simplesmente cessar o benefício. A legislação determina que, nesses casos, o encaminhamento correto é para avaliação da aposentadoria por invalidez, e não o corte sumário ou o auxílio por incapacidade temporária. Agir diferente disso fere os direitos do segurado e pode ensejar aí uma judicialização da decisão, mas sem dúvida nenhuma. Em relação à incapacidade temporária, o encerramento também exige cautela. Existem situações em que o quadro clínico do segurado oscila ou requer um acompanhamento contínuo. Nesses casos, a perícia deve ser prorrogada, programada para avaliações futuras. Cessar o benefício de forma precipitada pode agravar a condição de saúde desse segurado e prejudicar a recuperação plena. O perito também deve respeitar protocolos clínicos e diretrizes estabelecidas pelo próprio INSS e pelo Ministério da Saúde. Nos casos específicos, como doenças crônicas, sequelas de acidentes graves ou transtornos psiquiátricos, há orientações técnicas que indicam prazos mínimos e critérios para a cessação. Desconsiderar tais diretrizes pode gerar aí nulidades no processo administrativo. Além disso, há decisões judiciais que reforçam a ideia de que o perito não pode atuar como se fosse o juiz da situação funcional do segurado, especialmente quando há documentos médicos contrários à conclusão. E que está dizendo que o juiz não é semideus, que ele não é juiz. Ele é um perito, ele está ali para avaliar, mas eles se sentem, né? Porque dão poder para eles, né? A última palavra é a deles no INSS e acabou. E não tem ninguém para contestar. A única maneira de você buscar os seus direitos que foram violados injustamente é ir para a justiça. Nessas situações, o princípio do contraditório ele deve ser assegurado, garantindo ao segurado o direito de apresentar elementos e recorrer da decisão. Outro erro comum que invalida a cessação é a realização de perícia sem exame físico do segurado.
O perito te examina fisicamente, especialmente quando não há autorização prévia para a perícia documental. A avaliação médica pericial ela deve ser presencial, criteriosa, respeitosa e garantir a ampla defesa do segurado. É assim a avaliação que você passou lá no INSS, meu amigo e minha amiga? Cabe lembrar também que em situações em que a recuperação do segurado depende da reabilitação profissional, o perito não pode cessar o benefício antes que o processo seja concluído. A lei previdenciária é clara em assegurar que o segurado só pode retornar ao trabalho quando estiver apto, inclusive do ponto de vista funcional. É importante que o segurado saiba que ele pode recorrer à decisão de cessação e o recurso ele pode ser feito administrativamente ou judicialmente. Administrativamente é uma piada, tá? Você recorre lá na junta de recursos só para tirar o peso da consciência. Mas o negócio é judicialmente mesmo, tá? Enquanto houver evidência de que a incapacidade persiste e que a perícia foi falha ou omissa na sua análise, né? Vários tribunais já reconhecem que as perícias do INSS ignoram documentos importantes, são realizadas superficialmente. A justiça sabe de tudo isso, pessoal. E não é à toa que está sempre pressionando o INSS. E a atuação indevida do perito, ela é questionada. Pode ser questionada dentro do INSS na ouvidoria, na justiça, sabe? Na justiça contra o INSS e na justiça civil. Se você consegue o CPF do perito, você tem direito a processar o perito. É claro que você tem que ter provas que o perito foi negligente, imprudente, sabe? Negou os direitos seus, que estava claro ali, você apresentando tudo. É claro que você precisa de provas para isso, mas é possível. A responsabilidade do INSS é coletiva. A decisão pericial faz parte de um processo mais amplo. Por isso, outros servidores e instâncias internas devem atuar para coibir decisões que contrariam o bom senso, a legalidade e a proteção social. O próprio Supremo Tribunal Federal já reforçou a importância da proteção do direito fundamental. É essencial que os segurados e seus representantes estejam atentos, tá, pessoal? Informados, é o que eu tenho que fazer aqui no canal, que eu faço todos os dias. Trazer informação que é uma ferramenta poderosa para combater essas injustiças. E eu tenho que fazer da melhor maneira possível. Tá? De um sistema simplesmente burocrático, insensível, que é o que nós encontramos, né? Funcionalismo público, eu não tenho nada contra funcionário público. Mas funcionário público é para servir o povo. Existe um avesso na interpretação. Não interessa se é médico, se é juiz, se é presidente da república, se é deputado, se é senador, o diabo que for. Se é prefeito, se é vereador, pode ser o que for. É funcionário público, é para servir, não é para ser servido. Vocês que tratam, aí tem muita gente que trata funcionário público como Deus. Funcionário público é simplesmente alguém que prestou um concurso, que vai trabalhar por um órgão governamental, seja ele federal, estadual ou municipal, para prestar serviço à população. E outra, eles são pagos com os nossos impostos. Junta o meu imposto, o seu imposto, o imposto de milhões de pessoas para pagar. Então eles recebem de nós, do nosso dinheiro é que eles têm salário. E por receber salário do povo, eles devem servir ao povo, não ser servido. Então o funcionário público não é para ser endeusado, o funcionário público não está acima de ninguém. Ele pode ser o diabo que for, ele é funcionário público. Ele está ali para auxiliar, para servir o povo. Mas aqui no Brasil, aqui parece besta. As pessoas veem um ator de novela, uma atriz de novela andando na rua, corre que nem louco. Uns querem arrancar roupa, querem arrancar cabelo. Parece besta. É uma pessoa comum, que tem um trabalho comum. Já viram isso? Endeusando? Vai lá, ó. Vou dar um exemplo aqui, nada contra. Mas vai nos Estados Unidos. Você sabe aquele ator lá, o Keanu Reeves, que fez o Matrix? Isso não tem nada a ver com o INSS. Mas para mostrar como é que é, mais ou menos, né? A atitude de grande parte. Aquele cara, ele pega metrô. Aquele cara, ele anda na rua normalmente. Pergunta se alguém agarra ele. Pergunta se alguém fica pulando em cima dele, gritando no ouvido dele. Não só ele, como diversos.
Aqui no Brasil, um Zé Ruela aí que participa de um BBB, de uma porcaria de um programa daquele, quando sai na rua, corre todo mundo em cima, no shopping, fecha quarteirão. Quer dizer, com essa mentalidade que tem, esse país não vai chegar a lugar nenhum. E não vai mudar INSS, não vai mudar nada. Tem que mudar a mentalidade do povo. Sabe? De uma grande parte da população, infelizmente. É um exemplo que eu dei aqui que não tem nada a ver com INSS, mas reflete o nível de inteligência do povo. Sabe? De discernimento. É difícil, pessoal. Meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui pela primeira vez, é uma situação difícil. Eu tô para fazer um roteiro aqui, trazer um vídeo para vocês, eu faço pesquisa, eu estou antenado com tudo que está acontecendo. E eu me estresso, tem dias que eu vou dormir com dor de cabeça, tem dias que eu estou tão estressado que eu não, me tranco, fico quieto, sozinho, porque é muita informação. E da mesma maneira, você aí que além de estar doente, está vendo tudo isso acontecer, eu imagino, pior ainda. Meu amigo e minha amiga que chegaram agora a primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho de todas as notificações, que assim você não perde nenhum vídeo. E você que está sempre me acompanhando aqui, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, com paz, saúde, prosperidade, com alegria, com tudo de bom, pessoal. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.